Sabe o que realmente sumiu com o MH370? Ninguém sabe até hoje. Para em qualquer lugar, né? Pois é. E aí, né, sempre que a gente fala de Air France e esses 2 anos, as pessoas. Ah, e o Malaysia que desapareceu e ninguém encontrou. E eu sempre costumo falar, cara, olha a dificuldade que foi para encontrar uma caixa, um avião inteiro que antes dele se chocar com o mar. Ele não explodiu, né? Não, ele não explodiu, ele desceu assim. Caiu de barriga, né? Caiu de barriga, né? Estatelado no mar e afundou. E se quebrou no choque, né? E afundou. Mas momentos antes dele cair, ele está enviando informação das panes que ele está tendo para o satélite e chega a informação na Air France, que é a dona do avião. E essa informação que vai tem a latitude e longitude. Ou seja, se sabia exatamente o ponto no espaço em que aquele avião se chocou um pouquinho antes, né, de se chocar com o mar, e levou 2 anos para encontrar. Imagina o Malaysia, que ninguém sabe o paradeiro daquele avião, se o cara voou até acabar o combustível, se baseado em ping de satélite. Caramba. E foi em direção ao Oceano Índico. Como é que você vai achar um negócio no Oceano Índico? Quais são as hipóteses aí para o Malaysia que o pessoal levanta mais? Tem diversas, tem as malucas aí, tem um tal de Jeff Wise. Que foi? Abduziram o avião. Ele vai por essa onda aí. Mas não, de abdução ele não fala, mas ele fala que o avião, ao invés de. O avião enganou, assim, ele não desviou para o sul. Ele foi, na verdade, para o norte, para uma base russa. Por quê? Eita, Né? mas Assim, que ele doideira. fala umas doidas e fala de sinal de GPS. Aí cria aquelas, né, conspirações que pra você provar, aí você precisa despender de um tempo pra falar, pô, você tá falando um monte de besteira, bicho. Porque o satélite, o ping, através do Doppler, se sabe que ele foi pro sul, ele não foi pro norte de jeito nenhum. E você tá falando em cima de uma imagem de Google Maps, Né, sabe? não dá, né? Aí não dá, né? Mas ele tem essas teorias aí tem a teoria do sequestro, que não se sustenta porque nenhum grupo terrorista Assumiu. assumiu. E aí pra que você vai, né, ir pra uma ilha com a Gisele Bündchen e não fala pra ninguém que você foi? Exatamente. Então é isso, né? O terrorismo infelizmente vive disso. E tem a do suicídio do comandante, que Ele é mergulhou com o avião no mar, é isso? É. Basicamente. é muito difícil entender como é que se faz um suicídio. Ele desliga tudo? Ele sai desligando as coisas? Porque ele pode, né? Tá, eu vou falar minha teoria pela primeira vez, eu acho que eu vou falar isso em Então, consideração. fala a A gente teoria. tá conversa de bar, então, isso né? aí. O que eu acho, tá? Isso não é a verdade, tá, pessoal? É o que eu acho. Que o comandante, que é o que tinha mais motivo para se suicidar, baseado no que a polícia encontrou no simulador de voo da casa dele e tudo mais, e ele tava com problema político, perseguição lá na Malásia. Então eu acho que ele matou o copiloto. E existe uma maneira não muito difícil de fazer isso dentro do cockpit do 777, que eu obviamente não vou falar, mas existe uma maneira não muito difícil. E o avião ele faria um voo de aproximadamente 5 horas entre a Malásia e acho que ele estava indo para a China, se não me engano. Uma vez que o copiloto está morto e a porta do avião é blindada, acabou. Ninguém mais tem acesso ao cockpit do avião. Só o comandante podia abrir, né? Só o comandante que pode abrir. Se você fala para os comissários que tá tudo certo, tá tudo certo. Segue o voo. Você de noite dentro do avião, você tá comendo e vai se preparar para dormir, certo? As comissárias fazem o serviço de bordo que tem que fazer. Enquanto isso, o avião não tá indo para a China, ele já começa a fazer a volta para ir para onde ele tem que ir, baseado no plano de voo que o cara fez no simulador dele. E por que ele não... Por que isso não chama atenção? De tipo, ninguém vai no banheiro, ninguém vai nada. Em algum momento eu acho que a tripulação de cabine, que são os comissários, devem ter se sentido desconfortáveis, mas o comandante pode ter dado uma desculpa qualquer. Existe uma teoria que diz que ele pode ter despressurizado o avião. E aí todo mundo morreria antes de por qualquer hipóxia. coisa. Entendi. Inclusive ele, mas o oxigênio dos tripulantes demora mais do que o dos passageiros. O passageiro é 15 minutos, o do tripulante daria para respirar por mais de 2 horas em condição de falta de oxigênio. Eu acho que ele não precisou fazer isso. Como ele sabia
como desligar o transponder e toda a parte de comunicação externa do avião, ele também sabia como desligar o sistema de entretenimento dos passageiros, que mostra o mapa para onde o avião está indo. Aquele mapinha que você fica acompanhando, ele pode ali e isso, ele tira desliga só aquilo. Entendi. Entendeu? O sistema de filme continua Tá funcionando. tranquilo, só o mapinha que não. Porque a partir do momento que ele tenta fazer alguma coisa, a vida dele começaria a ser infernal, assim, os passageiros, pra onde a gente tá indo? Por que né, caiu máscara? As comissárias, caiu uma... Ia ser bem complicado. Ao passo que se ele faz um voo normal, tamo indo pra China, ninguém sabe pra onde tá indo, entendeu? Uhum. E aí ele faz uma grande sacada que eu acho, assim, eu não sei que ponto de maldade do ser humano consegue isso, mas quando ele desliga o radar, o que acontece é que o avião para de dar informação para o controle de tráfego aéreo, de velocidade, de altitude e tudo mais. E isso é o radar secundário. Só que o radar primário continua emitindo onda e retorna um ponto. E aí, em algum momento no radar, tinha esse ponto aparecendo sem nenhuma informação. Então, o que você faz quando algum alvo entra no teu espaço aéreo e não diz o que é? É um objeto voador não identificado, despacha a força aérea para ver. Né? Isso aí. O cara, quando ele faz a curva em cima lá do mar do Vietnã e vai sobrevoar a Malásia de novo, entre a Malásia e o Vietnã, ele vai bem na fronteira entre os dois países. Então uma hora ele tá do lado do Vietnã e aparece o blip lá no radar do cara, o cara, opa, acho que tem um negócio aqui. E daqui a pouco ele tá do lado da Malásia, o cara, acho que tá lá no Vietnã, e o outro acho que tá na Malásia. Entendi. E ninguém despachou a força aérea. Cara, ele fez um jeito de dar uma driblar. Isso, porque um joga pro outro assim, tá lá na Malásia, e o Vietnã... Porque não é um negócio que fica, né, consistente ali, né? né? Porque a fronteira não é uma linha reta, né? Exato. Nossa, cara. É de uma maldade terrível. Mas acharam isso aí meio no plano de voo lá quando investigaram esse negócio? Não. Essa parte não, aí, não tinha isso, mas tinha uns waypoints, assim, uns latitude e longitude lá pro Oceano Índico, no simulador de voo dele. Outra coisa que ele faz é que a cidade que ele morava ficava a oeste de onde ele decolou, e um pouco antes dele entrar no mar de Andaman, acho que é isso, ali entre a península e não sei o que lá, ele faz uma curva à esquerda e passa em cima da cidade que ele nasceu. Caramba. Então isso tudo leva a crer que foi o comandante mesmo que estava controlando o avião. Então todo esse papo aí de, que eu lembro que saiu muita teoria de conspiração, o 777 tem isso, tem aquilo. Aí começaram a colocar a culpa no avião, né? Perdeu todo o sistema elétrico e o avião ficou voando 6 horas, cara. E não, pra perder... Caramba, cara. E aí, depois que ele sai do território, ele entra nesse mar, e quando ele tá entrando no espaço aéreo de uma ilha que tem ali, Sumatra, não sei se é Sumatra. Eu tô tentando lembrar do War 2, que a gente jogava ali, né? Aquela região é complicada mesmo, né? Aí ele vira à esquerda e vai pro sul do Oceano Índico. E como se sabe que ele foi pro sul? Ciência, né? Essa comunicação que o avião da Air France mandou pro escritório da Air France é porque a Air France tinha um sistema pago de assinatura de informação de telemetria pro avião. Gente, deixa eu dar um recado rapidinho pra vocês. Se gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam. Ajuda demais o canal. A Malaysia tinha isso também, mas só pro avião, não tinha pros motores. Porque são pacotes que você vai adicionando, né? E eles não tinham isso. Mas o avião e o satélite não sabe quem comprou, quem não comprou. Então existe um ping assim de conexão entre o satélite e os motores, assim, tipo, você tá aí, tô aqui. Só isso. E existia essa comunicação de ping e a determinados intervalos de tempo. E através do satélite estacionário, ele sabia, o satélite tá aqui, ele tá mandando uma onda. Através de Doppler, a gente consegue medir a frequência. Claro, se aumentou, se diminuiu e tal. E a gente sabe se ele tá indo para lá ou para cá. Se ele tá se afastando ou se aproximando. Se aproximando. Isso. E aí chegaram à conclusão que ele tinha ido pro sul. Caramba. E aí tem vários cálculos. Tem um cara no Twitter, é o Mike Chillett, acho. Esse cara é um matemático do caramba e ele tá envolvido com Malaysia. Acho que eu vou fazer um vídeo com esse cara. Eles estão ainda, tá ainda na... Tá, ele vai plotando no Google Maps e ele vai pegando a posição de satélite, posição não sei o que, posição de ping e vai plotando os dados e fala, Malaysia
caiu nessa área aqui. Baseado em informação de Olha avião e só. tudo mais. Muito, muito Eles interessante. têm meio que um local ali. Ele tem. Ele tem. Ele tem. E ele hoje ele tweetou assim: eu acho que tem alguém que tá lendo meu Twitter, que tem um barco que continua pesquisando. Eles pararam com uma parte, mas tem um barco que chama. Putz, não lembro agora, mas é um barco japonês que anda fazendo investigação lá. E ele fala, acho que esses caras estão seguindo meu Twitter, porque sempre que eu falo que é um negócio aqui, o barco vai se lá e direciona desvia. pra lá. Não, se direciona pra Entendi, lá. Então, entendi. tipo, ele. Eu tomara que encontre alguma coisa. Não vai ser de muita valia mais, infelizmente. Ah, não, porque não vai ter. Não vai ter porque se ele desligou algumas coisas para ficar invisível, ele pode ter desligado o Fly Recorder, por exemplo. Aí não gravou nada. Os dados de voo não vai ter. E os dados de voz, mesmo que tenha ficado funcionando, ele é sobrescrito a cada 2 horas. Então teria as últimas 2 horas de voo, não que deve ter se ele tido falou nada, né? alguma coisa, beleza. Se ele não falou, não vai ter nada. Mas aí fica porque aí não. Isso aí enquadra em quê? Não enquadra em acidente. Enquadra 5 para Los Angeles. Caramba! E aí os soviéticos descobriram e meteram bala no avião da Varig e ninguém sabe de nada. Mas não foi nada disso. Essa é a teoria da conspiração. Mas esse avião ele decolou, era um voo noturno e ele tinha um problema que já tinha dado no Brasil na porta de carga e provavelmente a porta de carga abriu em voo e deve ter, Despressurizado tudo. além da despressurização, deve ter dado um dano estrutural no avião Tá, e ele caiu no mar, entendi. sem localização conhecida. E o tempo estava ruim. No dia seguinte, quando vão buscar, já não acharam mais nada, porque tinha corrente marítima, não acharam destroço nenhum do avião. Até hoje, nada. Caramba! Avião completamente desaparecido. Da Varig. Da Varig. E tem histórias assim de que foi visto numa ilha tal, o piloto. e tipo não sei o que. Lost. Tem, tipo Lost. Isso. Entendi. Tem, o dá pra gente se divertir. Pô, Os é caras um- deviam escrever livro de ficção. Claro, que é muito legal. não, isso é um cara. prato cheio, né? É. Prato cheio pra conspiração. Mas o Malaysia é um dos... Malaysia é o grande Esse é. mistério Esse é. da aviação. Você tem curiosidade? Se você tivesse uma grana aí, milhões, você pagaria pro robôzão ir lá, descer lá? Você bancaria essa aí? Acho que eu bancaria só pra falar, viu? Não foi falha estrutural, não foi pane. entendi. Tá aqui, o avião tá inteiro aqui, ó. Caramba. Você acha que se encontrar, encontra ele... Não encontra ele inteiro, Não né? encontra ele inteiro por causa da pressão, né? 6 Sim. mil metros. O Ah, alumínio era alumínio Mas vai ter pra dar uma noção Mas do vai que... dar uma noção. Esse acho que é uma outra questão, assim. É tão profundo que a gente não sabe como é que ele foi se desfazendo até chegar lá embaixo. O Titanic, que era de aço, É. ele se quebra em dois e fica afastado uma parte. Imagina um avião de alumínio que acabou de pousar no meio de onda, né? Não dá. Ah, e da teoria do cara que eu vi, que eu usei o SciSpace, o avião estava controlável. O cara pousou. Só ele pra explicar tentou pra pouso no galera, mar. porque a primeira ideia é que ele tinha caído de... Isso, a primeira ideia é que ele o piloto voa tinha- até acabar o combustível. até acabar o combustível. E aí, com o fim do combustível, o avião mergulha e vai pro fundo do mar. Nessa nova, o cara fala, não, esse desvio de shift no Doppler não é porque ele está na vertical, é porque ele está fazendo manobras de curva que vai gerar esse shift no Doppler. Então, a falha é, vocês analisaram somente o componente vertical da queda, esqueceram do componente horizontal. Ele analisou tudo. E aí, como acharam destroços desse avião em Madagascar, em Moçambique? Esqueci o outro país lá. E na África do Sul, um dos pedaços é um flaperon. E o flaperon ele tá quase inteiro, mas o dano que tem na parte de trás é idêntico ao dano que um flap sofreu quando o Sully pousou no Rio Hudson. Sim, famoso. A água, a pressão que a água faz e a maneira que ele danifica. Tá uma assinatura ali, né? Faz a assinatura que tem exatamente essa do Malaysia. E aí o cara falou, foi pouso. Só por que não deu certo totalmente? Porque, aí eu não sei, eu não cheguei a ler detalhes porque que ele acha que foi a asa direita. Provavelmente porque as partes que foram encontradas mais eram da asa direita do avião. Então ele acha que a asa direita bateu na água antes da esquerda. Então não foi um pouso bem sucedido e aí acabou fragmentando o avião mais do que a intenção do cara. Entendi. Que na teoria desse cara era botar o avião inteiro lá no fundo. Saquei. Tá aí, ó. Vamos lá. Tem a live lá, tá gravada, Tá né? lá, a live tá lá. Tá lá, vai lá. O Enzo Francisco mandou 10. Seria capaz de fazer um sugador de gases poluentes, tipo um mega ventilador,
porém sugando as partículas de gases poluentes. Acabou. Só que o cara, ele faz uma... E aí mostra todos os BFOs do satélite, o Doppler, e ele criou uma outra teoria. E também ele se baseia nos pedaços do avião que foram encontrados lá em Madagascar, que a corrente levou. Ele fala, o tipo de impacto que quebrou isso aqui não é de um impacto sem controle. Caramba! Ele fala, o piloto levou o avião... O piloto que jogou. Não jogar, a tentar fazer um pouso controlado no meio do Oceano Índico. Caramba! Baseado nisso que ele tem. Entendi. Só que é oceano. É impossível você fazer um pouso... Controlar, não dá, ué. E o avião não quebrar, porque as ondas vão quebrar o avião. Mas aí ele publicou esse paper. Só que esse paper tem, acho que, sei lá, umas 20... Não é um paper, é um extrato só. Tá. Tem 23 páginas. Eu preciso ler isso para poder fazer um vídeo, para ir aí o tempo. Por isso eu estava perguntando, como é que é seu tempo? Mas aí eu uso IA. Usa IA para... Lógico, cara. Aí eu vou dar a dica aqui pra galera. A melhor aplicação da IA é para me ajudar a ler paper, cara. Isso é muito bom. Tem uns aplicativos, eu uso muito o que chama SciSpace, que você joga o PDF ali e você faz. Eu já tenho minhas perguntas. Você faz a pergunta, você pode salvar ela. E eu já deixo as perguntas salvas, eu já rodo tipo um prompt aqui e ele já fala para mim qual é o objetivo, faz um resumo da introdução, quais os dados que usaram, qual a metodologia que usou, que conclusão que chegou, quais os principais resultados e tal. Acabou. Entendeu? Aí, em vez de eu ler 20 e tantas páginas, que eu sei que vai ter um monte de enrolação no paper, eu leio aqui, ó. Entendeu? E aí, se tem alguma coisinha aqui que eu não entendi, seja na metodologia, nos resultados, aí eu vou no paper, porque o paper fica aberto do lado. Muito daí bom. Acabou. Muito dica. Acabou, Lito. Pega seu paper, joga ali e pronto, cara. Na hora que você jogar, ele já faz um resumo imediato do paper para você. E depois você vai perguntando. Você pergunta em português, ele responde em português para você. Qual era o objetivo? Quais os dados que o cara usou? Quais os métodos que ele usou? E ele vai listando tudo para você. Acabou, você sai com o grosso do roteiro do seu vídeo, sai pronto ali, cara. Que bom. Sai pronto. Legal. Então aí sim, eu uso IA direto. Cara, isso aí eu direto. Eu pego o artigo, já jogo ali, aí de tanto eu perguntar, eu salvei as perguntas. Aí eu pego meu grupo de pergunta, já joga lá. Acabou. Aí acabou. Aí uma coisinha ou outra que eu quero mais um detalhe, aí eu vou ali no paper e pego e tal, mas aí vai embora. Isso facilita demais a vida. Ganha tempo. Demais, cara, demais. Porque eu sei que um artigo, o cara vai ter que... Se inscreve aqui que toda semana tem episódio novo mergulhando fundo em aviação e espaço. E você não vai querer ficar de fora disso.